Eu estava para conversar com vocês a respeito da campanha do Biden e da campanha do Trump. E eu tinha um assunto para falar com vocês, repentinamente aparece aí, corta o meu assunto, embora no mesmo tema, a desistência do Biden. Ele desiste, claro, em favor da vice, a Kamala Harris. A Kamala Harris é, digamos assim, uma forte candidata. Não é que ele desistiu e já é ela candidata. Não, ela é uma forte candidata a substituí-lo. Tem outras figuras que vão agora tentar, né, ocupar esse espaço, porque é uma decisão dos democratas. Nós estamos nas eleições americanas numa fase da preparação dos candidatos. E o Biden não desistiu por ser fraco, ele desistiu porque ele é forte. Ele percebeu, né, que ele não vinha bem fisicamente e mentalmente. Isso, gente, quando uma pessoa é batuta, quando uma pessoa é realmente uma pessoa responsável, ela percebe que ela está com algum probleminha, ela se afasta num ato que muito louvável, que deve ser aplaudido pelo mundo todo, gente. Porque a pior desgraça que pode acontecer em qualquer lugar são as pessoas turronas, aquelas que não querem desocupar os seus espaços, porque ninguém ia tirar o Biden. Se ele quisesse continuar, as pessoas continuariam, e os democratas estavam arrecadando dinheiro para a campanha dele, sim, com todos os problemas que ele estava enfrentando, visíveis. Ele voltou a trocar nomes, ele voltou a se confundir. E um presidente, presidente dos Estados Unidos, isso não pode, né? Então foi um belo gesto. Agora, a Kamala é conhecida como ele, porque vejam, nos Estados Unidos tem um detalhe, pelo menos dois detalhes, vamos dizer assim, não são detalhes, eu que chamo de detalhes, mas são duas questões que fazem com que a eleição americana seja completamente diferente da nossa. É um presidencialismo cujas eleições não são diretas. Você tem a eleição popular, mas essa eleição popular está crivada pela eleição dos delegados de estado. Por quê? Porque a Constituição americana, ela é uma Constituição que foi feita há 200 anos e ela foi elaborada de modo a manter a população sob a federação. É mais importante, né, no início dos Estados Unidos, por isso que chama Estados Unidos da América, né? Era mais importante manter a representatividade dos estados em conjunto com o voto popular de todos os estados. Então, o delegado tinha muita importância e era raro acontecer dos delegados votarem de uma maneira e a população votar de outra. Isso foi acontecer só na época agora recente, né, do Al Gore. E dali para diante as coisas realmente se complicaram. Os delegados começaram a ficar uma coisa estranha na eleição. E os Estados Unidos está vivendo isso já há algum tempo. Não se sabe quem pode ser o presidente, porque o sujeito pode ganhar no voto popular e perder no voto dos delegados. Então
Isso tem uma tensão que não tinha na democracia americana, de modo que ninguém nem discutia se a democracia americana era de fato democrática. Agora as pessoas começam a discutir exatamente por este elemento. Bom, este é um diferencial em relação a nós. O outro diferencial é que o voto não é obrigatório. E o voto não sendo obrigatório, você tem uma arregimentação de dinheiro muito maior do que a que corre no Brasil. Porque você precisa levar as pessoas para o voto. E para levar as pessoas para o voto, você precisa de militância. E a militância nos Estados Unidos é uma militância que há muito tempo ela já se profissionalizou e ela já é um consenso na sociedade que você faz a doação. Você doa como pessoa física e faz a doação para que a militância se movimente. Então, isso implica um candidato que saia com chances. Que ele saia com chances, porque se ele não sair com chances, ele não tem o apoio financeiro e não tem a militância. No Brasil é assim, mas não de maneira tão acentuada quanto lá. Bom, então Kamala precisa ter ela precisa ter uma força dentro do Partido Democrata enorme. E aí é que entra a questão da própria Kamala. Bom, ela é a primeira, né? Se ela for candidata e for eleita, ela vai ser a primeira mulher presidente, mas em dose dupla de minoria, mulher e negra. E isso é uma coisa que torna a eleição americana muito mais, para usar uma palavra da moda, né? Muito mais polarizada do que já estava. Porque agora todas as forças anti-Trump possuem uma representante do campo das minorias e que ao mesmo tempo tem condições de unificar o Partido Democrata, o que significa um anti-trumpismo aberto. Bom, até aí as novidades. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês, que era o assunto que eu vinha para contar. Eu vinha para conversar desse assunto que eu vou falar agora, que é o mesmo tema, mas é um outro assunto. É que o eleitorado americano de grandes empresários, ele vinha vindo já há algum tempo junto com os democratas, principalmente os chamados grandes empresários do setor de tecnologia de ponta. Por quê? Porque dentro do liberalismo americano, você tem um setor da população que pertence à velha indústria. E esta velha indústria, ela está muito ressentida, inclusive não só em termos empresariais, mas em termos dos seus operários. Porque ela é uma indústria que polui, ela é uma indústria que não tem mais charme, e ela é uma indústria que precisa ser protegida demais para poder competir com os chineses. E os democratas, aos poucos, vieram abandonando esta indústria para apoiar um outro tipo de industrialização, que é a industrialização que dizem que polui menos, que é a industrialização de tecnologia de ponta, que por sua vez compete melhor com os chineses, sai na frente, que é o Vale do Silício, ou seja, tudo que é ligado aos meios de comunicação, a informática, a mídia eletrônica, as plataformas, ou seja, o capitalismo de plataforma.
esse capitalismo de plataforma é a menina dos olhos dos democratas e até o governo Biden. Não havia dúvidas que o Vale do Silício, os grandes milionários do Vale do Silício, tendiam aos democratas. Então, todo um discurso sobre minorias, de direitos humanos, ênfase no liberalismo americano, e o Trump, né, olhando para a velha indústria. Todo um discurso em favor do operário branco, todo um discurso sobre o ressentimento, tentando trazer para o plano eleitoral o ressentimento do eleitorado branco em relação às minorias, sem contar os incentivos, né? A indústria velha foi realmente uma indústria que perdeu, ela perdeu para a China e perdeu dentro de casa. Então ela criou uma massa de ressentidos trumpista. Então, até aí, o país estava mais ou menos, né, com os democratas tendo na mão a nova mídia e ainda por cima dinheiro. Só que, no meio dessa história toda, apareceu a Covid. E a Covid requisitou do Estado uma participação maior. Aqui vocês viram. Ou tinha o Estado e o SUS, ou nós morríamos todos. O Bolsonaro matou 700 mil, porque ele quis segurar o Estado. Ele não quis deixar o Estado atuar. Mas a hora que o Estado conseguiu atuar, o SUS conseguiu atuar, o Congresso conseguiu dar os R$600, a gente, né, a gente ia morrer muito mais. O Bolsonaro estava com uma sede de matança que, pelo amor de Deus. Bom, então, nos Estados Unidos, a ideia de que o Estado precisa ter uma atuação apareceu na Covid de uma maneira que já tinha aparecido na crise do subprime, quando tudo quebrou e o Estado teve que entrar para socializar as perdas e salvar as grandes companhias. Desta vez o Estado teve que entrar para salvar a população. Então salvou os ricos, salvou os pobres, né? Todavia, uma outra questão derivada dessa apareceu no meio do caminho. Qual? Para que o Estado volte a poder salvar a pobre, ele precisa de arrecadar. Ele precisa de impostos. Ele precisa de aporte financeiro na arrecadação. E o Biden teve que fazer o papel de mais progressista, de mais à esquerda, digamos assim, do que o próprio Obama, brigando contra as grandes companhias, principalmente do Vale do Silício, para que todo mundo pagasse mais impostos. Então, a gestão Biden é uma gestão de cobrança de mais impostos de todo mundo, quem? Dos mais ricos, principalmente dos empresários da indústria de ponta, que é a indústria mais rica. E isso revoltou o Vale do Silício a ponto de você ter uma boa parte de empresários da indústria de ponta, de tecnologia, já não tendo mais tanto apreço pelos democratas e tendendo ao Trump. Então, se você perceber aí os discursos, você vai ver que Zuckerberg, por exemplo, não está mais tão entusiasmado em defender minorias, direitos humanos, né? Ele já está noutra, ele já está mais à direita. Sem contar que o Elon Musk, então, já se abriu de uma vez pelo Trump e outras redes. Então, isso significa que dinheiro para o Partido Republicano volta a fluir. Então, essa era a conversa que eu ia ter com vocês. Esse quadro, agora a gente precisa reavaliar. Porque, né, é outro candidato. Você pode dizer, mas é mais à esquerda, então vai piorar ainda mais a situação em relação
quem apoia quem no Vale do Silício. Talvez ele fique mais à direita ainda. Não sei. A gente não sabe. Por quê? Porque a gente não sabe quem é o candidato, e mesmo que for a Kamala, a gente não sabe que tipo de política ela vai propor em relação à taxação de ricos e à taxação do capitalismo de plataforma. Porque é outra pessoa. Né? A gente não pode falar o que ela vai fazer, só porque ela é mais à esquerda que o Biden. Ok? Resta agora a gente começar a pensar nessas questões de modo a crivar as notícias que vêm pelo jornal a partir dessa narrativa que eu falei para vocês, que é uma narrativa que eu acredito que vocês agora vão ter condições de ir formulando a narrativa de vocês a partir dessa. Bem, vocês estão plantando as árvores, estão retomando o nosso esforço de reconstrução contínua do canal, estão vendo que nós estamos com dois, nós temos o canal velho, que eu continuo postando, e temos o canal novo, o Papo Coruja, que sempre posta mais à frente do que o canal velho. Nós precisamos das doações de vocês. Nós não funcionamos com a chamada esquerda reflexiva sem sermos um conjunto. Eu aqui, vocês aí, Mariângela nos bastidores, a nossa editora funcionando, a gente é este conjunto, todos nós. E foi assim que nós atravessamos o período Bolsonaro. E lembre-se, gente, nós atravessamos juntos, perdemos companheiros, mas atravessamos juntos e conseguimos atravessar. E a gente continua juntos, todos nós, não é verdade? Não é verdade? É a esquerda reflexiva. Daqui a pouco a gente volta.